Fala, galera linda, como vocês estão, meus amores? Eu espero que sim. A gente tá mais aqui com mais um episódio do Papo Jovem. Sumi, né? Eu sumi. Quanto tempo faz que eu não venho aqui? E agora eu tava falando nos stories, não sei se você me acompanha no Instagram, mas se não acompanha, vai lá, Giovanna Eduardo Oficial, sobre a minha crise de perfeccionismo, sabe? Eu entrei num looping onde eu só fazia se fosse para ser perfeito, se fosse para ser totalmente estratégico. E a gente tá nesse mundo digital, a gente trabalha com a internet e acaba que tornamos pessoas mais exigentes, tanto com a gente quanto com o conteúdo que a gente entrega. E acabou que era isso. E eu decidi que agora aqui, não sei se você tá assistindo isso no YouTube ou no Spotify, eu decidi que aqui vai ser o meu lugarzinho de ser totalmente a Giovanna Eduarda, sem pensar em estratégia, sem pensar em alcance. É um lugar que eu quero que você se sinta paz, você não se sinta cobrança. Eu quero que aqui a gente converse, aqui a gente desabafe um com o outro, a gente se desenvolva, a gente aprenda, a gente troque experiência. E vocês, como pessoas, também comentem aqui embaixo as suas opiniões e a gente pode gravar outros podcasts, outros episódios, respondendo a pergunta de vocês, trocando ideia com alguma opinião que vocês deram. Quero que esse ambiente seja totalmente tranquilo, não vai ter cobrança aqui. Vamos conversar, vamos entender. Eu aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei e vocês daí me dando retorno, me falando a opinião de vocês, porque a vida é assim, sabe? A gente não é o 100% da verdade, a gente tá o tempo todo aprendendo. E nada melhor do que aprender com outras pessoas. Hoje eu queria falar sobre um tema muito legal mesmo. E é um tema muito polêmico, que é sobre o sucesso. O que é o segredo do sucesso das pessoas bem-sucedidas e como ser um bem-sucedido? É uma pergunta que acho que todo mundo já se faz, dentro da profissão que tá, dentro da vida que tá, como eu vou fazer para ser bem-sucedido? E eu analisei alguns profissionais topíssimos no mercado, de todos os ramos que vocês pensarem. Assisti muito vídeo, estudei muito. E eu venho estudando muito porque eu trabalho muito com empreendedores, né? Os meus clientes são totalmente empreendedores. Então eu convivo muito com empreendedores e eu escuto, eu entendo, eu ouço, eu aprendo muito com eles. E a gente escuta muito a palavra. Imagine você sendo um empresário na área da estética, bem-sucedido. Mas espera, o que seria ser bem-sucedido? E aí o que a gente vai entrar num ponto muito interessante. O sucesso, ele é algo muito, como se diz? Ele é muito abstrato, pois para cada pessoa o sucesso é uma coisa. Igual pra mim. Pra mim, ter sucesso na vida é eu ter paz, ter relacionamentos bons com pessoas que eu gosto, com amizades boas, amizades saudáveis. Tá bem com meu namorado, tá bem com a minha família e ter uma renda aí que me deixa com uma vida financeira estável. Isso pra mim é sucesso. Isso pra mim é tá bem, tá tranquila. Isso pra mim é sucesso, mas às vezes pra você ser bem sucedido é ter a casa própria, o carro próprio e uma família bem estruturada. Show. Às vezes, para você ser bem sucedido, é a sua empresa girando lucro. Às vezes, para você ser bem sucedido, é ter um relacionamento, ter um amor. E a gente tem vários sentimentos, várias emoções, vários sonhos, e o nosso sucesso está relacionado a alguma coisa. Então eu acredito, não sei se vocês vão concordar comigo, pode comentar aqui se vocês não concordam, dá a opinião de vocês, eu quero muito saber. O que é sucesso pra você? É o primeiro passo, e essas pessoas de sucesso, entre aspas, que a gente admira, elas têm isso muito bem claro. O que é sucesso pra mim? Porque é igual aquela frase, né? Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, a gente precisa clarear muito o nosso caminho, o que eu quero pra mim, o que não é pra mim, o que eu aceito na minha vida, o que eu não aceito de jeito nenhum, qual que é as minhas metas, qual que é o meu objetivo, o que eu quero. E ter isso muito bem definido, muito bem claro, já vai te colocar na frente de 48% da população.
de 48, 58. Eu só sei que você vai ficar muito na frente. Porque ter sucesso é isso, é você ter a mente muito clara de onde você quer chegar, de onde você quer, o que você precisa, até onde você vai, seus limites, sua trajetória, seus sonhos, tudo isso. Tenha muito bem definido o que você quer, tenha muito definido, saiba muito bem quem você é. E isso é muito importante, porque quando a gente sabe muito bem nossa identidade, e aí que entra a espiritualidade, né? Quando a gente sabe muito bem quem nos criou, o nosso valor, a gente não é negociado por muita pouca coisa. E quando eu falo negociado por pouca coisa, dinheiro não compra. Prazeres momentâneos não vão comprar, porque você sabe muito bem aonde você quer chegar. E eu tenho aprendido isso, ainda tô no caminho, tem horas que eu ainda me pego me sabotando. E a nossa mente, eu acredito que vocês também devem ser assim. Às vezes você tá ali e tal, tá focado, quando você percebe, putz, minha mente me sabotou de novo. Então, ser jovem é complicado, a nossa mente ela é bem eufórica o tempo todo. É muito difícil, às vezes, focar em alguma coisa, porque a nossa mente é um monte de coisa ao mesmo tempo. E se você tá passando por isso, ei, eu te entendo, a gente tá junto nessa e eu tô tentando lutar com isso. Com a cabeça, querendo várias coisas ao mesmo tempo. Então se policie, senta todo dia no final do dia, ora, anota no papel o que é meu plano, o que é o que eu quero. Veja, revê o seu dia, tudo que você fez um dia. Eu tô quanto por cento mais perto do que eu quero, perto do meu sucesso? Quanto por cento eu tô curtindo a caminhada, eu tô aprendendo todo dia, ou eu tô sendo aquele ignorante que é o dono da verdade? Como que é a minha situação hoje? E sempre se policiar, e sempre fazer aquela autoanálise, que lá em 1 Coríntios fala, né? Seja 1 Coríntios ou 2 Coríntios 11. Se eu estiver falando errado, gente, me perdoe, não podem me corrigir. Que fala, né, sobre julgar a si mesmo. Então, esse auto-olhar, olhar pra dentro, ver o que eu tô fazendo, o que eu preciso melhorar. E o Espírito Santo, ele é tão bom que eles não fala pra gente o que a gente precisa melhorar, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu analisei alguns dados de pessoas bem-sucedidas e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, introduzindo tudo isso que eu falei com vocês agora. A primeira coisa que eu identifiquei das pessoas bem-sucedidas, e é uma coisa que a gente tem que aprender pra nossa vida, e provavelmente você também já observou isso, é o que você faz repetidamente. Eu gravei no meu stories hoje, que é muito melhor feito do que perfeito, né? Então, se você quer ser um cara com um corpo bacana, com uma saúde bacana, e você come todo dia cheeseburger, e você não cuida da sua alimentação, você é um sedentário, você vai se tornar um sedentário, você vai se tornar uma pessoa com colesterol alto, com um monte de coisa, porque você é aquilo que você faz repetidamente. Se você quer ser um empresário super bem sucedido e você estuda todo dia pra isso, você vai ser um empresário bem sucedido, porque você é o que você faz repetidamente. Entenda que não é intensidade, é a frequência. É muito melhor você ser frequente, é você ser consistente do que você ser, sabe, aquela pessoa que, nossa, hoje eu malhei 5 horas, hoje eu malhei 2 horas, mas você malha uma vez a semana? Então é muito melhor a consistência do que você tem do que necessariamente aquele boom de dopamina que você tem naquela hora. Hoje eu tô com vontade de treinar, hoje eu vou treinar 10 horas. Hoje eu não tô com vontade de treinar, não. Isso não é disciplina. Isso não tem nada a ver com disciplina. E aí entra naquele segundo fato, né? Nesse segundo tópico que eu vou entrar aqui com vocês sobre ser intencional. Seja intencional tudo que você faz. Eu tô fazendo isso pra quê? Pra quando? Com qual finalidade? Isso aqui faz sentido pra mim? Isso aqui tá me aproximando do meu propósito? Isso aqui tá de acordo com os princípios que Deus, os princípios da vida, os princípios da Bíblia? Ou isso aqui tá só me atrasando? O que eu tô fazendo tá me aproximando de onde eu quero chegar ou só tá me afastando?
essa autoanálise seja intencional. Você vai encher uma garrafinha d'água, seja intencional. Olha, eu preciso beber tantos litros de água. Eu tô nessa luta, sabe? Porque eu não tô bebendo água, não. É uma vergonha. Tinha que beber 2 litros de água. Eu não tô bebendo quase nem 1,5. Mas enfim, tô na luta. E se você tá enchendo uma garrafinha d'água, você fala, eu preciso beber água pra poder melhorar minha pele, melhorar minha saúde, não dar infecção de urina, pra que o meu dia seja mais produtivo, que eu seja mais produtiva e que eu consiga ficar mais perto do meu sonho. Se você cuida da sua saúde, se você é intencional naquilo que você faz, provavelmente você vai ter resultado naquilo. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ali onde está nosso coração, está o nosso tesouro também. Então, se o seu coração tá em coisas supérfluas, o seu tesouro vai estar ali. O que acontece? A preciosidade da sua vida vai estar ali. Então, esse hábito de ser intencional, de tudo que você fazer, você saiba o que você tá fazendo, não faça só porque, a minha carne tá mandando, porque eu gosto, porque é divertido. Seja intencional, até na hora que você for descansar, porque descansar também faz parte do processo, né? Que eu saiba que ninguém é Homem-Aranha, Homem de Ferro. Descansar, até quando você for descansar, olha, eu tô descansando, que eu preciso recarregar minha energia, eu preciso passar tempo com a minha família, porque eu preciso de bons relacionamentos. Eu preciso da minha mente descansada para que eu pense melhor, para que as ideias fluam, a criatividade flua. Então, seja intencional e entenda o porquê você está fazendo as coisas. Sempre se pergunte por quê, o que, onde, para quando. Coloque sempre data, seja... Eu gosto muito de pegar o exemplo de Cristo. Acredito que não tem exemplo melhor do que o exemplo de Cristo. Ele era intencional em tudo que ele fazia, tudo que ele falava tinha um baita de um significado por trás. E a gente tem que ser assim, sabe? Toma muito cuidado que fala, toma muito cuidado que faz. Se perdoar, caso a gente erre, mas sempre estar buscando ser intencional, ser melhor, porque a nossa intencionalidade vai dizer muito sobre os resultados que a gente está colhendo. Então, é algo muito importante a ser visto. Terceiro, aprenda a dizer não, gente. Eu não sei se você é assim, mas às vezes você marca 2 compromissos, você fala, não, eu vou fazer pra você, só com medo do que o outro vai achar. E eu quero muito que vocês escutem isso com muita atenção e isso é experiência própria. Você pode fazer tudo pro outro. O que ele acha de você depende só dele. Eu preciso que você entenda isso. Vou dar um exemplo muito prático. Tenho 2 aniversários pra ir. Não vou conseguir estar nos 2. Qual que é a minha prioridade? Quem que chamou primeiro? Qual que você vai decidir ir? Então, vira pro fulano e fala assim, olha, fulano, eu agradeço demais você ter me convidado. Depois eu dou uma passadinha aí, vejo você, te dou parabéns, a gente joga uma bola, faz alguma coisa, come um lanche. Mas é porque fulano me chamou primeiro, e aí, entendeu? E explica pra pessoa. O que a pessoa vai entender a partir daí vai depender do nível de maturidade dela e do nível de consideração. Se a pessoa realmente gosta de você, isso não vai ser motivo dela ficar emburrada, dela virar a cara. Agora, se a pessoa realmente já é uma casca de ovo, não podemos negociar, sabe? Porque quando a gente tá falando sim pra alguma coisa, a gente tá dizendo não pra outra. É impossível a gente falar sim pra tudo. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque por mais que a gente precisamos ser gentis, a gente precisamos tratar as pessoas bem. E isso é princípio bíblico, amar o próximo como a ti mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com a carência. Aquela carência, sabe? Aquela necessidade, aquela sede de ser aprovado, de ser aceito, de ser reconhecido. E sempre você fala sim, 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 achando que você tá sendo generoso, mas na verdade é um fundo de carência. É um poço de desespero por carinho, por estabilidade emocional, porque você não pode se sentir rejeitado. A gente tem que tomar muito cuidado das coisas que a gente fala sim e das coisas também que a gente fala não. Eu gosto, algo que eu tenho aprendido e algo que eu tenho tentado ser frequente
É tudo que toda decisão que eu vou tomar, eu pergunto pra Deus primeiro. Eu confesso que eu ainda tenho falhado muito nisso. Tem muita decisão que eu tomo e que eu não pergunto pra Deus, que eu sou meio desesperada. E as maioria, 70% das decisões, 70, 80% das decisões que eu já tomei sem consultar a Deus, eu depois falei, poxa, se eu tivesse perguntado pra Deus, ele realmente tinha falado o contrário do que eu fiz. Então, tenha essa visão. Leia muito a Bíblia. Leia muito livro. Estude muito sobre emocional, sobre a Bíblia, sobre o mundo espiritual. Porque você vai ter uma sensibilidade melhor pra saber o que faz sentido pra você e o que não faz. E aí volta naquilo que a gente falou, né? Sobre ser intencional, sobre saber pra onde você quer chegar. Então, ter essa noção, ter esse direcionamento vai fazer total diferença. E entenda, automaticamente, quando você muda seus hábitos, quando você muda a sua mente, o seu ciclo muda. E pra muita coisa que antes você falava assim, você vai ter que falar não. Se seu foco é passar num concurso, você vai ter que falar não pra bola dos seus amigos todo fim de semana. Você vai ter que falar não pra festa. Você vai ter que falar não pra uma baita de coisa. E se você tentar agradar os dois, você não vai passar no concurso. Então a gente tem que ter intencional, a gente tem que saber o nosso objetivo. Analisar, é o momento, eu devo fazer isso. Seja muito cauteloso antes de dar uma resposta. Pessoas bem-sucedidas, elas sabem dizer não quando é necessário. Então aprenda a dizer não. Lógico que tem as formas, né? Mas aprenda a dizer não. Quarto, hábitos existes, pois é um poupador energético. Essa frase eu vi na Letícia Vaz. Se vocês não seguem ela, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, empreendedor, que você não segue a Letícia Vaz? Ela é sensacional. E ela falou que os hábitos, eles só existem para ser um poupador energético. Então, o que as pessoas bem-sucedidas, elas fazem? Elas têm hábitos. Porque os hábitos, eles te ajudam a poupar energia. Te ajuda a ter menos chance de você fazer alguma coisa errada, de você gastar tempo com coisas que não te acrescentam. Então, adquirir hábitos na sua vida, ele vai poupar você de gasto energético desnecessário. Porque aí você já vai ter sua rotina, você já vai ter aquilo que você faz todo dia. Então, simplesmente é isso. Todo mundo fala, crie hábitos bons, tem hábitos bons, mas ninguém explica por quê, né? Pra poupar energia, pra você poupar, pra você não ficar errando, pra você não ter frustração, pra você ter mais, né, frustração, porque frustração você tem de todo jeito, mas ter excesso de frustração que pode ser evitado, um gasto de pensar o que eu vou fazer agora, entendeu? Então, o hábito, ele é pra te ajudar a poupar energia, pra você ter essa visão que, poxa, eu tenho que fazer isso, esse hábito na minha vida, porque ele vai me levar a isso, então é bem tranquilo. E entrando nessa parte, eu vou entrar numa coisa, pelo amor de Deus, se você tá fazendo alguma coisa, para e escute isso. Seja flexível. Seja flexível. Goste de ser confrontado, aprenda com as outras pessoas e goste de novas ideias. Pessoas bem-sucedidas, as pessoas assim mais tops que eu já conheci na minha vida, ou que eu ainda nem conheci pessoalmente, que eu às vezes faço curso ou alguma coisa do tipo. As pessoas mais tops, que alcançaram lugares mais tops, elas gostam de ser confrontadas, elas gostam de receber não, elas gostam de ouvir outras opiniões, elas gostam de conversar com diversas pessoas, conversar com gente de todo tipo, de todo jeito. Porque é realmente isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida, sabe? A gente não é o dono da verdade quando a gente tem a mente aberta pra escutar, pra ver outras opiniões, pra sair desse mundinho. E aquela parte da networking, conversar com gente, ter essa parte de, não, eu vou conversar com fulano pra tirar ideia e tal, uma pessoa totalmente diferente que você, isso vai te dar cabeça pra você ter novos planejamentos e ser algo assim totalmente fora da curva. Aceite ser confrontado. E nessa parte de ser flexível também entra a parte da disciplina, né?
Muita gente confunde que disciplina é você acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Que a disciplina é você fazer a mesma coisa todo dia. Disciplina não tem nada a ver com fazer todo dia a mesma coisa. Se você acorda às 5 horas da manhã, todo dia, mesmo naqueles dias que você dorme 2 horas da manhã, você não é disciplinado, você é burro. Porque para começar, seu dia não vai ser produtivo, você não vai fazer nada direito, você não vai ter o desempenho, você vai fazer mal para tua saúde. Assim, você vai garantir várias coisas ruins no seu dia e aquele sono nunca mais vai ser voltado atrás. Você vai ser mal-humorado, você vai falar o que não deve. Então, ser disciplinado também, poxa, eu acordei 2 horas, eu fui dormir 2 horas da manhã, talvez eu tive uma demanda de trabalho maior, com coisa do tipo. Eu vou dormir até umas 10 horas, vou pra academia, vou fazer minhas coisas normal. Se você tiver essa disponibilidade, se não, quando eu chegar, eu não vou fazer nada. Se eu chegar do trabalho fazer nada, eu vou dormir. Por quê? Você tem que aprender que você precisa ser flexível, e eu falo isso pra mim também. Ser flexível é muito mais importante do que você ser o disciplinado que faz tudo todo dia a mesma coisa. A vida muda, a rotina muda. Uma coisa que eu tava falando nos meus stories é que eu tenho uma rotina muito, muito agitada. Então tem dia que eu não posso, nem é porque eu não quero, treinar 2 horas que eu quero. Tem dia que o meu tempo é pra treinar meia hora. E pra que eu vou largar de treinar só por causa que eu não tenho esse tempo? Eu posso treinar meia hora, é o tempo que eu tenho. E isso é ser flexível. E é muito melhor constância do que intensidade. Eu já perdi até a quantidade de números que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, me conta aí, gente, se vocês estão gostando. Vou beber uma aguinha aqui, porque minha água ela já tá secando. Agora, número 6. Se eu não me engano, número 6 mesmo. Seja obsessivo em fazer o que quer e tenha obsessão pelo resultado que busca. É algo muito forte, muito forte. Se você, vou supor, eu vou dar o meu exemplo. A minha obsessão hoje é estudar a Bíblia inteira. Minha meta do ano 2025 é estudar a Bíblia inteira. Lógico que a gente vai viver o resto da vida, né, estudando, mas terminar a Bíblia inteira. Isso é a minha obsessão agora. Tô dando um exemplo super básico para vocês entenderem. Então, o primeiro passo eu já dei. Seja obsessivo naquilo que você quer fazer. O que é ser obsessivo? Seja intencional, seja dê tudo de si, faça o seu melhor. Eu quero ler a Bíblia, então eu vou dar o meu melhor, eu vou ler todo dia, eu vou ser consistente, eu vou ser intencional, eu vou dizer não, eu vou criar hábito para eu poupar energia, eu vou fazer isso todo dia para eu me tornar aquilo que eu quero. Então eu vou fazer tudo aquilo que a gente já vem falando antes. E o que acontece? Eu vou até pesquisar para vocês aqui o que significa a palavra obsessão. Quer ver? A palavra obsessão, olha aqui, totalmente... Gente, minha rima mais apagou, acertou. Obsessão é um pensamento, ideia ou impulso que domina a mente de forma excessiva, persistente. Então, o que acontece? Obsessão é quando algo que te domina por inteiro e ele é responsável por todo o consumo da sua energia. Então, a minha meta é terminar a Bíblia. Então, todo dia, um momento de fazer devocional, eu vou ser totalmente obsessiva. Essa é a minha meta, eu vou conquistar isso. Entendeu? Além de você ter a obsessão de fazer o que precisa ser feito, do que você quer fazer, você tem que ser obsessivo pelo resultado. Ler a Bíblia o ano inteiro vai me entregar muito conhecimento, vai me dar discernimento, vai melhorar minha vida espiritual com Deus, porque eu vou entender mais do mundo espiritual. Então, eu tô obcecada por esse resultado. Então, até eu não conseguir esse resultado, eu não vou parar. Então, eu vou falar não pra quem precisa receber não. Eu vou criar hábito. E aí, você começa a fazer tudo aquilo que a gente já falou.
Entende? A maioria, praticamente todos as pessoas bem-sucedidas, elas são obsessivas. Elas são obsessivas pelos resultados que elas buscam. Elas são intencionais pelos que elas querem. Elas sabem muito bem o que elas querem. Elas têm tudo muito bem traçado, muito bem definido, muito bem detalhado. E elas são intencionais e elas são obsessivas por aquilo. Até elas não conseguir aquilo, elas não param. E a gente precisa ser assim. A gente tem que parar de ser aquela pessoa que age por emoção. Hoje eu tô triste, hoje eu não vou estudar, não. Entendeu? E treine em você o hábito de ser uma pessoa obsessiva pelo resultado que você busca, pelo caminho. Seja obsessivo pelo que você tá fazendo, dê seu melhor naquilo. Se é aquilo que você quer, se é o resultado que você tá procurando, seja intencional, seja disciplinado, seja focado, porque é isso que vai te trazer resultado. Não é você ficar pulando de galho em galho um lugar pro outro, é você ser obcecado e você buscar isso com toda a sua força. Entendeu? E esse esforço, e aí a gente passa aí pra 7ª dica, que é o 7º tópico, né, de uma pessoa de sucesso, é faça esforços inteligentes, seja estratégico. Raramente você vai encontrar uma pessoa bem-sucedida que ela fica batendo em ponta de faca. Normalmente, pessoas bem-sucedidas, elas têm esforços, mas elas sempre buscam que esses esforços sejam totalmente estratégicos e muito bem inteligentes, ou seja, elas otimizam o esforço dela para que cada suor, metaforicamente falando, seja totalmente gasto de forma intencional, de forma inteligente e que aquilo traga o máximo de resultado possível. Então, por exemplo, a fulana, vamos supor, a Letícia, igual a Letícia Vaz, que é incrível ela fala no podcast dela que não adianta você ter um produto bom, você ter um serviço bom e você não ser estratégico, você vai ficar batendo em ponta de faca. Então, aprenda a ver onde você está errando, os esforços que estão sendo em vão e comece a fazer esforço inteligente. Um hábito que eu comecei a colocar na minha vida tem feito muita diferença. Comece a anotar tudo que você faz no seu dia e no final do dia analise. O esforço que eu tô tendo, isso aqui que eu tô fazendo, tá trazendo eu mais perto do que eu quero ou mais longe? Eu tô sendo estratégica ao fazer isso aqui no meu dia? Ou eu não tô sendo? Comece a se questionar. O autoquestionamento, ele é uma ferramenta poderosa. E quando a gente senta para conversar com nós mesmos e procurar essa força interior, essa resposta interior, Jesus, ele parece que ele abre o caminho e a gente começa a entender mais. Porque o que a Bíblia fala lá em Mateus 6,6? Entra pra porta do seu quarto, conversa comigo. O que ele tá pedindo? Vem pro interno, vem pra conversar com você, conversar comigo. Que eu vou te mostrar quem você é e o que você quer. Tá? Algo muito interessante. Número 8. Priorize relacionamentos. Prefira que alguém te deve um favor do que te pagar. Porque o favor é intangível. Nenhum favor que fizesse poderia pagar. A gente fala muito da parte de relacionamentos, que é algo muito poderoso mesmo, que é a parte do networking, que é a parte do direcionamento, que é a parte de você construir algo em você. Tem relacionamentos que vão te colocar pra frente. Tem amizades que vão desafiar você. Tenha pessoas juntos com você que vai fazer totalmente diferente no seu dia, na sua hora, no seu eu. Conviva com pessoas que te desafiam o tempo todo. Vá em eventos, gente, não tem nada melhor do que você ir em evento, que você vai ter uma rede de network, um coffee break muito bom. Eles te trazem experiência muito boa, você conecta com outras pessoas. E essas pessoas de sucesso, todas elas caçaram a cara e foi mostrar o seu serviço para outra pessoa, foi fazer favor para outra pessoa, porque é assim que as pessoas vão começar a te conhecer, e quanto mais você ajuda as pessoas, mais você vai acumulando favores intangíveis, e é esses favores intangíveis que vai colocar você nos lugares que você quer chegar. Muitas das vezes, o seu serviço, você não vai chegar aonde as pessoas que você ajudou vai chegar e vai falar de você. Então, muitas das vezes, você vai ajudar uma pessoa, ela não vai te pagar ali na hora, mas só dela falar pra você, pra outra pessoa, você vai estar chegando em lugares que
você não imaginou que você ia chegar. Você vai estar alcançando pessoas que você não imaginou que ia alcançar. E isso faz totalmente diferente. Aprenda a conversar com pessoas. Goste de conversar com as pessoas. Goste de ter relacionamento. Goste de aprender com outras pessoas. Esteja onde pessoas melhores estão. Eu acho que a parte do sucesso que mais faz diferença é a parte do relacionamento. É a parte da network forte. Eu fiz o último curso de marketing que eu fiz agora. A Gil, que é minha professora de marketing, ela falava muito de network. E eu tô tentando muito melhorar isso, porque eu venho de uma cidade interior, né? Então acaba que você não tem muito acesso ao mundo, assim, entre aspas. Então eu tô tentando melhorar minha parte do network, conversando com mais gente. Fui em evento, calcei minha cara, nunca tinha feito network. E aí a gente vai aprendendo a chegar, a mostrar no nosso serviço o que a gente faz. A ser apaixonado pelo que a gente faz. Se a gente não for apaixonado, se a gente não amar aquilo que a gente faz e, saber que o nosso produto é o melhor do mundo, como que a gente vai mostrar isso para outras pessoas? Então seja apaixonado porque você faz e mostre para todo mundo, grite pro mundo o que você faz. Aonde seus pés não vão, sua voz vai alcançar. Então entenda isso, entenda que o melhor investimento que a gente vai fazer sempre é em pessoas. Thiago Brunet falou isso no livro dele, é especialista em pessoas, e é totalmente verdade. O melhor investimento ainda é pessoas, sabe? O melhor investimento ainda é pessoas. Então, por mais que pessoas decepcionam, mas também outras pessoas curam. Então, vamos aprender a se relacionar, a ser agradável, a ser engraçado, leve e ajudar, que a gente decola. E o último, e não menos importante, seja fissurado em dados. Eu acho que ele vai fechar mesmo com chave de ouro tudo aquilo que a gente quer estar falando aqui. Tudo que você está fazendo todos os dias, analise, veja onde você está errando, analise os dados. Quando a gente fala de dados, não é 100% no que é números mesmo, mas pode até ser, pegue todos os gastos da sua empresa, analise os dados da sua empresa, o que você está gastando demais, olha sua conta bancária, você está gastando realmente o que é necessário, você está passando a conta, analise o seu comportamento, você está tendo um comportamento legal ou você está tendo algum comportamento errado. Seja fissurado em dados, seja fissurado em se analisar, em anotar tudo, para você conseguir melhorar. A gente só melhora aquilo que a gente tem noção que a gente precisa melhorar. E os dados são a melhor forma. Seja fissurado em anotar, em ter as métricas, em saber o que você está melhorando. Igual as métricas do Instagram, que ele olha o desempenho do seu post. Olha o desempenho da sua empresa, olha o desempenho de você. Você tá melhor, esse mês tá fechando. Você tá melhor esse mês do que o mês passado ou ainda continua a mesma coisa? Se continua a mesma coisa, tem alguma coisa errada. A gente tem que analisar isso. Aprenda a ser fissurado em dados. Aprenda a olhar onde você tá errando. Porque sentar e chorar não vai resolver o problema. Meu pai sempre fala isso e é muito verdade. Sentar e chorar não vai resolver, você tem que buscar a solução. Então, quando você tem seus dados muito bem definidos, quando você tem essa parte de é isso aqui que eu preciso melhorar, fica mais fácil quando você já sabe, entendeu? E, gente, finalizando esse podcast, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter acrescentado um pouquinho na vida de vocês. Esse aqui eu venho estudando. Quero ouvir de vocês também, quero aprender com vocês. Então me fale aqui a opinião de vocês, algumas coisas que vocês têm para acrescentar. O que vocês acham que uma pessoa de sucesso tem como estilo de vida, né? Desculpem aí que eu tô meio gripada, mas eu espero que foi uma conversa muito legal, muito edificante. E até o próximo. Se você gostou, compartilha com um empresário, com um amigo que precisa assistir esse podcast. E vamos crescer junto, vamos entender que a vida tá aí pra gente aprender todo dia e cada um aprende com hoje. Com agora. Então, eu tô aqui ajudando vocês a melhorarem e eu também quero que vocês me ajudem. Dê o seu feedback, coloque aqui no comentário o que vocês acham que vocês querem na próxima edição. E um beijão e fiquem com Deus.